Olá, alunos de Literatura Portuguesa 3, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. E essa nossa videoaula será sobre o modernismo português, essa escola literária do início do século XX em Portugal, e que vocês já estão estudando, já fizeram a primeira atividade, ou seja, já tem uma leitura sobre o modernismo, então agora só vou falar um pouco sobre as gerações de Orfeu e da Presença que constituem o modernismo português, ok? Na próxima videoaula eu vou falar de um dos grandes destaques do modernismo português, que é o Fernando Pessoa, esse autor que se tornou um dos maiores autores da língua portuguesa e um dos maiores autores da literatura portuguesa. Então vamos lá? Vamos começar. Bem, modernismo português. Então, como vocês viram, o modernismo português ele vai se dividir em dois momentos, né? O momento da publicação da revista Orfeu, que é chamada de Geração de Orfeu, ou seja, o grupo de escritores que criam e publicam na revista Orfeu vão ser chamados de Geração de Orfeu. E o segundo momento, que é o momento da Geração da Presença, ou seja, o momento da publicação da revista Presença, seria o segundo modernismo, né? Então vamos falar sobre esses autores, sobre essas obras, e dizer que quando a gente estuda o modernismo português, a gente estuda não só os poetas do modernismo português, mas também os escritores de prosa. Como a geração de Orfeu revolucionou esse momento da história da literatura portuguesa, então eles foram os escritores que mais chamaram a atenção, se destacaram. E a maioria deles são poetas. Então, vai acontecer de vocês acabarem lendo e estudando mais sobre os poetas, principalmente os poetas da geração de Orfeu. Mas vamos lá. Bem, para entender o modernismo português, a gente tem que entender principalmente o contexto histórico em que surge o modernismo, e esse contexto histórico vai ser marcado por um período muito conturbado na história, principalmente na história da Europa, porque em 1914 se inicia a Primeira Guerra Mundial. Portugal, que não participa dessa guerra, ele fica um pouco a par desse acontecimento conturbado, turbulento, que foi a Primeira Guerra Mundial. Porém, tudo isso causa, nas mentes pensantes daquele Portugal de 1915, algumas agitações, mesmo que o país não esteja envolvido diretamente com a guerra. Toda a chegada de informações sobre a guerra causa algumas agitações nessas mentes pensantes que vão criar a revista Orfeu. Então, o que está acontecendo ali, além desse contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, em 1914, está acontecendo também
e que já vem um pouco antes da guerra, mas que culmina mais forte com a Guerra Mundial, são algumas agitações na arte europeia, na arte da Europa, ou seja, temos algumas vanguardas europeias que vão surgir mais ou menos nessa época, então o cubismo, o futurismo, o surrealismo, ou seja, todas essas vanguardas que surgem nas artes, principalmente na pintura, logo depois na literatura e outras artes, mas principalmente nas artes visuais, vão influenciar esses autores que criam a revista Orfeu. E quem são esses autores? Fernando Pessoa, muito conhecido por nós. Ele é um desses autores que criam a revista Orfeu. Mário de Sá Carneiro, também é outro autor que vai criar a revista Orfeu. E o Almada Negreiros. E aí vocês veem essa influência das artes plásticas, das artes visuais, justamente na presença desse escritor que é também um artista plástico, o Almada Negreiros. Então, esses são os três principais escritores que vão formar e que vão construir e que vão criar a revista Orfeu, né? Além deles, a gente tem mais dois escritores que não ficaram tão em destaque, mas que foram importantes, principalmente para essa primeira publicação da revista Orfeu, que é o Luís de Montavor e o Ronald de Carvalho, que é um escritor brasileiro. Então, quando esses rapazes, esses escritores se juntam para criar a revista Orfeu, eles tentam essa comunicação com o Brasil, né? Eles querem que a revista seja uma revista luso-brasileira. No Brasil, o que está acontecendo também? Está surgindo algumas ideias modernistas, de cunho modernista, que vão culminar na Semana de Arte Moderna, em 1922. Então, pensando nisso, escritores portugueses que criam a revista Orfeu tentam fazer essa comunicação com os escritores modernistas brasileiros. Porém, sem sucesso, né? Eles conseguem ainda essa comunicação com o Ronald de Carvalho, mas que inclusive vai publicar nessa primeira edição da revista Orfeu, mas os outros escritores não entram na ideia porque a ideia do movimento modernista é um pouco diferente da ideia do movimento modernista português. Então, tem essa diferença. O movimento modernista brasileiro estava buscando pensar a identidade do Brasil, né? E problematizar essa identidade. E queria, mesmo tendo muitas influências de vanguardas europeias, porque muitos autores foram passar alguns anos na Europa, principalmente na França, e voltaram justamente com essas ideias modernistas para o Brasil e construíram o modernismo brasileiro, mesmo com toda essa influência europeia, o movimento modernista brasileiro não quer ter essa ligação com o movimento modernista que está surgindo em Portugal, porque eles querem uma independência de Portugal, já vinda dessa ideia até romântica de uma independência dessa relação entre Brasil e Portugal, que foi tão forte no século XIX por conta da colonização, e não só no século XIX, mas antes do século XIX, e que termina basicamente no século XIX com a independência do Brasil. Então,
o modernismo brasileiro ainda tem esse desgaste dessa relação pouco conturbada com Portugal, e eles querem ser independentes, querem fazer um movimento independente, um movimento brasileiro. Mesmo que cheio de influências europeias, eles não querem a influência de Portugal. E aí a gente tem nessa primeira publicação de Orfeu a contribuição de um escritor brasileiro, Ronald de Carvalho, que é o único que vai fazer essa comunicação para essa revista. Mas essa revista tem o intuito de ser uma revista luso-brasileira. Como a gente percebe até se vocês forem ler o editorial da revista, que eu coloquei até no AVA para vocês, a primeira publicação, a gente tem lá uma descrição falando que é para ser uma revista luso-brasileira, mas sem sucesso, acabou sendo uma revista portuguesa. Bem, então esses autores eles vão criar a revista Orfeu em 1915, e a recepção dessa revista vai culminar com o movimento modernista. E o movimento modernista em Portugal tem esse caráter todo de ruptura mesmo com as tradições, e uma tentativa de se encontrar com o resto da Europa, porque Portugal parecia não ser da Europa, parecia ser um país que ficava ali meio que atrasado, meio que andando distante do resto da Europa. Então, a ideia desses escritores que estão aí em 1915, nesse período tão conturbado em que a Europa está naquele momento da Primeira Guerra Mundial, e que vários artistas estão produzindo para falar justamente desse momento conturbado, os escritores portugueses estavam querendo sair do tédio em que eles se encontravam e que eles achavam que estava a literatura e as artes portuguesas. Então, eles queriam fazer com que Portugal fosse também um centro de influências, que influenciasse a Europa, que andasse junto com a Europa, e queriam romper com certas tradições também, né? Que eles presenciavam na cultura portuguesa. Então, basicamente todo movimento que se diz modernista, ele vem com essa ideia de ruptura de tradição, né? O que não significa, o que não significa que nessa ruptura com a tradição, nessa tentativa de renovação, que é a ruptura com a tradição, de trazer o novo, eles não busquem no passado e nas coisas que já aconteceram elementos para criar esse novo. E isso a gente vai perceber quando a gente estuda mais a fundo a literatura do Fernando Pessoa, principalmente no livro Mensagem, que é um livro que dialoga bastante com Os Lusíadas, que é o livro de Camões, né? A Epopeia de Camões, e que é um dos livros mais conhecidos e a grande obra da literatura portuguesa. Então, Fernando Pessoa vai dialogar com muitas questões e muitas tradições e com a própria literatura portuguesa do passado. Então, essa ruptura com a tradição não significa que o movimento moderno não busque no passado elementos para essa ruptura, né? Então, sempre que se fala de modernismo, fala-se de ruptura, de trazer o novo, o moderno, mas o moderno nem sempre é tão novo assim. Mas é sempre uma ruptura com algo que está estagnado. Então, a ideia do modernismo, da estética moderna, seja ela em Portugal
ou em outros países, é sempre de romper com o que está estagnado, agitar, renovar. Então, o que eles propunham, e principalmente com essa ideia da revista Orfeu, era romper com aquela passividade das artes e da literatura naquele momento histórico, em 1915, em Portugal. E renovar essa literatura, trazer o novo para essa literatura. E o novo era o que estava acontecendo nos outros países da Europa, né? Então, eles trazem essa influência das artes plásticas, das artes visuais. Então, a gente tem a presença do Amado Negreiros, que é importante justamente para trazer essa influência das artes plásticas e das artes visuais, principalmente a influência do cubismo, do surrealismo e principalmente do futurismo, né? Então, esse é o momento histórico em que surge a revista Orfeu. Essa revista que tem uma recepção muito escandalosa, para a imensa maioria, até para quem não leu Orfeu na época, os intelectuais, mas até a grande massa, ficou conhecendo esses escritores que fizeram a revista Orfeu, porque eles escandalizaram. E por que eles escandalizaram a sociedade portuguesa com os textos publicados na revista Orfeu? Porque eles traziam temas, alguns um pouco eróticos, ou formas um pouco diferentes do que até então se fazia, e também porque eram textos para alguns até inacessíveis. Então, tudo isso fez com que se falasse muito da revista Orfeu, né? Primeiro se esperava muito essa revista, e quando foi lançado, inclusive até numa carta, o Fernando Pessoa fala que todas as edições se esgotaram. E ele dizia numa carta também que o apontavam na rua, né? Então foi realmente um grande sucesso nesse sentido, de que todos ficaram conhecendo esses escritores naquele momento, e eles foram criticados de forma um pouco ruim. E por causa disso, eles criaram até uma má fama. E essa má fama fez com que eles fossem mais conhecidos ainda, né? E isso tudo porque eles trouxeram para essa revista alguns temas um pouco diferentes do que estava se fazendo na época, e uma estética também um pouco diferente. Então, a revista Orfeu surge para agitar esse momento histórico, e principalmente o momento histórico das artes e da literatura em Portugal. Então, a gente tem que pensar primeiro como isso foi importante para a literatura portuguesa, que se encontrava bastante estagnada, e aí vem esses jovens escritores e lançam uma revista com poemas que vão escandalizar a sociedade portuguesa e vão trazer toda a estética moderna para a literatura portuguesa. E é nessa estética moderna a gente encontra vários traços do que está acontecendo na literatura da Europa e nas artes europeias naquele momento. Então, uma dessas grandes influências, dessas vanguardas europeias, é justamente a influência do futurismo. E um dos textos da revista Orfeu que causam mais escândalo é a Ode Triunfal do Álvaro de Campos.
o Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. E esse heterônimo do Fernando Pessoa, nas próximas videoaulas, a gente vai falar mais um pouco dele e de outros. Ele é interessante porque ele é o mais rebelde, mais impetuoso, digamos assim. E naquele momento, quando publicam a revista Orfeu, na revista você tem o editorial, você encontra o nome de Fernando Pessoa e de Álvaro de Campos, como se ele fosse alguém que existia em carne e osso, não Fernando Pessoa assinando como Álvaro de Campos. Então, tudo isso criava uma aura como se o Álvaro de Campos existisse, fosse outro autor. E até o próprio Fernando Pessoa, que gostava muito dessa brincadeira com os heterônimos, ele trocava cartas com Álvaro de Campos, como se trocasse cartas consigo mesmo, mas publicava essas cartas e falava dessas cartas, ou queria deixar isso para um futuro, como se o Álvaro de Campos fosse uma outra pessoa. Então a gente encontra esse poema do Álvaro de Campos separado dos poemas do Fernando Pessoa. Nas publicações a gente tem publicações do Mário de Sá Carneiro, do Almada Negreiros, mas a gente tem publicações do Ronald Carvalho também, e do Fernando Pessoa e do Álvaro de Campos. E aí esse poema, Ode Triunfal, é um dos poemas que vão causar mais estardalhaço, mais agitação nessa revista. E alguns críticos vão dizer que é de mau gosto e etc. E é um poema que fala justamente, se vocês lerem, é um poema longo e que traz toda uma linguagem que remete ao que está acontecendo naquele momento, e não só o que está acontecendo em relação à guerra, mas também o que está acontecendo em relação ao progresso, né? Aquele momento em que a gente tem uma revolução das máquinas, né? Século XX, começo do século XX, as cidades estão crescendo, a ideia de cidade está se concretizando, de verdade, no sentido que a gente percebe hoje, o que é uma cidade, né? Mas naquele momento se falava muito no progresso, como uma coisa positiva, né? As máquinas iam ajudar a população, iam ajudar os trabalhadores. Então as máquinas, estavam se falando muito dessa ascensão das máquinas, né? Que vem desde a coisa da Revolução Industrial, mas que ali, no começo do século XX, tem seu ápice, porque a gente já vê grandes indústrias, já vê como a propaganda está surgindo e está tomando as cidades, como os automóveis estão tomando as cidades, os prédios, enfim, tudo que a gente entende por cidade hoje, esse caos e essa coisa grande e tumultuosa, com propaganda, com carros, com automóveis, e essa ascensão das máquinas nas indústrias, no trabalho, essa coisa toda do capitalismo, a gente vai encontrar aí como um tema muito forte nesse começo do século XX e que vai ser interpretado pelo Álvaro de Campos, o Fernando Pessoa, nesse poema que se chama Ode Triunfal, que é um poema um pouco ambíguo, que você não sabe se ele está meio que elogiando esse progresso, se ele está achando essa coisa do progresso uma coisa que vai ser positiva e que é linda e maravilhosa, porque ao mesmo tempo que ele fala da beleza dessas máquinas, das fábricas e dessa agitação, ele também deixa implícito
o que é negativo, o que está por trás disso. Mas basicamente ele está falando muito mais da beleza disso tudo. É um poema que se caracteriza como um poema futurista, e aí nessas características do futurismo a gente vai encontrar esse tema das máquinas, do progresso e das cidades muito forte, e sempre nesse viés de um elogio a esse progresso, um elogio à beleza desse progresso, e que dá a entender como se esse progresso fosse só positivo, né? Claro que até então não se prestava atenção, ou talvez prestava atenção, mas essa era uma corrente que tinha essa ideia de ver, de, de captar a beleza nas máquinas e nas cidades, né? Toda essa engenhoca, essa engenharia das cidades. O que até então, para a literatura, era algo muito diferente, porque se falavam de outras coisas e a beleza dos poemas estava em outros temas. E aí você falar das engrenagens, das rodas, das máquinas, das fábricas como coisas bonitas, era muito escandaloso para a época, principalmente no Portugal, que era um pouco mais atrasado do que o resto da Europa, e um país ainda muito conservador, ainda muito agrário também. Então, foi muito escandaloso para a época a publicação desse poema de viés futurista do Álvaro de Campos, né? A gente pode até ler uns trechinhos. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto. Para a beleza disto totalmente desconhecido dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno. Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto, tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arder-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso, de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de voz, ó máquinas. Então, ode triunfal, e a ode já é uma forma de poema que faz um elogio, e triunfal dá realmente essa ideia de triunfo do progresso. Ele está aí elogiando as máquinas e essa fúria, essa coisa forte, intensa do progresso. Só que a par disso, a gente também pode fazer uma leitura de que esse progresso, essa maquinização, é também uma maquinização das pessoas. Então, quando ele fala fora de tudo, fora todos os sentimentos, como se estivesse se maquinando também, dá a entender também que dá para fazer essa outra leitura, não é só um elogio a esse triunfo do progresso, mas também mostra essa maquinização das coisas, ou seja, as máquinas não estão só do lado externo, mas também do lado interno, estão dentro e fora de nós. Então, um poema bastante interessante e que para a época foi muito moderno, muito vanguardista, e por isso a cara acabou chocando um pouco. Então todos esses poemas de Orfeu trazem essa coisa que choca, justamente porque eles usam palavras e usam uma estética totalmente diferente do que se fazia. E se vocês leem os poemas do Mário de Sá Carneiro também, que estão no começo da revista, são poemas
que tem uma dimensão erótica muito forte. E tudo isso acabou chocando aquela sociedade e fez agitar a literatura portuguesa de uma forma que a gente tem esse marco histórico do modernismo português na publicação dessa revista. Então, a revista Orfeu, que teve 2 publicações, infelizmente a terceira estava pronta, mas eles não publicaram porque não tinham dinheiro. Quem financiava essa revista principalmente era o pai do Mário de Sá Carneiro. Mas aí o que acontece no meio disso tudo, né? O Mário de Sá Carneiro, ele vai para Paris, ele tem uma vida muito boêmia e é uma figura um pouco atormentada, melancólico, se chamava na época neurastênico. Ele tem algum problema também com algumas questões de orientação sexual, então tudo isso faz com que ele se suicide e se suicide em Paris, mais ou menos na época em que surgiria a terceira publicação de Orfeu. E aí, como o pai do Mário de Sá Carneiro financiava a revista, depois que o filho morre, ele decide não financiar mais a revista Orfeu. E aí a revista não publica essa terceira edição, que depois vai ser publicada póstumamente. Então, na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, vocês podem encontrar. E acho que nas redes também é possível encontrar essa terceira edição de Orfeu. Então, estes são os principais nomes da revista Orfeu, Fernando Pessoa, que ficou bastante conhecido, porque é um grande poeta, foi um grande poeta, esta figura aqui, e principalmente por criar várias facetas na sua poesia, e essas facetas todas a partir da personalidade de várias figuras que ele criou, como o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis, o Bernardo Soares e o Alberto Caeiro, além dos poemas que ele publica com o próprio nome, né? Do Fernando Pessoa, figura mística, excêntrica, misteriosa, que revolucionou a literatura portuguesa. O Mário de Sá Carneiro, que também foi um grande poeta, tem poemas lindíssimos, e que, segundo alguns, era a maior influência do Fernando Pessoa, era grande amigo do Fernando Pessoa. Ele era muito melancólico e ao mesmo tempo extravagante, fazia essa poesia muito íntima, muito ligada a questões eróticas e ao mesmo tempo existencialistas. E dentre suas principais publicações a gente tem a Confissão de Lúcio, que é um livro em prosa e que é bastante autobiográfico. E o Almada Negreiros, que é um escritor também e também artista plástico, muito conhecido por várias pinturas que ele fez do próprio Fernando Pessoa. Ele era muito anárquico, muito futurista, e na pintura ele era mais pro cubismo, né? Aquelas formas parecidas com a da pintura do Picasso. Então esses eram os rapazes escritores, principais escritores da geração de Orfeu, que marca esse primeiro momento do modernismo português. Agora, por que uma revista chamada Orfeu? Esse nome que remete ao mito de Orfeu, mito grego. Não se sabe exatamente por quê. Há muitos questionamentos, muitas ideias, mas não se sabe exatamente por quê. Mas a gente pode entender que Orfeu, que é um dos mitos mais
poéticos, porque ele era um poeta. Então, por ser um poeta, pode ser por isso que tenham escolhido Orfeu. Mas não só por isso. Se a gente procura a história do mito de Orfeu, a gente vai encontrar também essa ideia de que o Orfeu, nessa história do Orfeu, ele que desce ao inferno à procura da sua amada, Eurídice, ele tem que seguir com ela, depois que a encontra, de costas, porque ele não pode olhar para ela, porque se olhar, ela pode morrer. Então essa é a condição para retirá-la do inferno, né? Então essa coisa de não poder olhar para trás, ou não olhar, mas principalmente não poder olhar para trás, dá a entender que ao escolher esse nome, eles estavam pensando em não olhar para trás, ou seja, estavam pensando no futuro, estavam pensando justamente na vanguarda, no moderno, no novo, numa renovação da poesia. Então, essa provavelmente é uma das leituras desse título dessa revista que marca essa primeira geração do modernismo português. Logo depois que se encerra a revista Orfeu, temos a publicação na revista Presença. E aí temos a geração da Presença, que busca em 1940, já um pouco bem depois, e aí, em 1915, além das guerras, desse período entre guerras, o que estava acontecendo em Portugal era que Portugal se tornava república. E logo depois de se tornar república, em 1940, a gente já tem um ápice de um governo que é ditatorial, o governo do Salazar. Então, os presencistas, eles estão nesse momento, mas Portugal ainda não está entendendo o que está acontecendo na história deles, mas eles estão no Estado Novo, estão sob um regime ditatorial que vai ser de muito atraso. E depois disso surge o neorrealismo, que vai questionar esse Estado Novo, esse regime. Mas a geração da Presença ainda não questionava de fato. Eles tinham uma ideia que era fazer uma literatura muito mais psicológica, muito mais intimista. E tentavam se inspirar na geração anterior, a geração de Orfeu, mas não conseguiam muito, não sei, alguns temas existencialistas de Orfeu eles conseguiam exprimir, mas era uma geração muito singular, não conseguia ser tão forte e tão contundente como a geração de Orfeu, que tem temas existencialistas também, logicamente, mas eram temas muito mais que dialogavam muito mais com o contexto histórico do que a da geração Presença, que eram mais questões psicológicas, intimistas, de pensar o humano, de pensar o homem. Então, dentre esses principais escritores da revista Presença, a gente tem o José Régio, que é um poeta, que criticou muito a geração, o movimento posterior ao modernismo, que é o neorrealismo. Então ele ficou muito polêmico por isso, mas é um grande poeta. E ele traz, principalmente nesse livro, Jogo da Cabra Cega, que vocês talvez não consigam ver aqui,
traz alguns questionamentos interessantes. Então, apesar deles serem reconhecidos como terem feito uma literatura muito psicológica, intimista, tudo isso foi um rótulo, porque na verdade eles tinham uma estética mais existencialista, de pensar a existência, a relação do homem, e não eram tão realistas, não eram tão documentais como foram os não realistas. E por isso acabaram sendo pensados dessa forma, sendo rotulados dessa forma. Mas eles também dialogaram, sim, com o que estava acontecendo em Portugal, mas não tão de forma tão explícita e contundente, até porque a censura não permitia. A gente tem o Miguel Torga, que é um dos grandes escritores portugueses. Se puderem ler, leiam, porque ele é maravilhoso. E principalmente na Criação do Mundo, que é um romance enorme, e que é um romance basicamente autobiográfico, mas nessa autobiografia ele passa por vários momentos da história de Portugal, principalmente o momento em que eles estão passando o Estado Novo, a ditadura, e também a ditadura na Espanha, porque na Criação do Mundo ele fala da infância, juventude, até chegar à idade em que ele está, naquele momento da publicação. Ele é um jovem que vai visitar, vai viajar pela Europa, e aí ele se depara com o franquismo, e quando volta se depara com o salazarismo, ou seja, dois governos ditatoriais. E é uma literatura que pensa sobre essas questões, mas que está também muito atrelada a esse cunho psicológico e existencialista. Então, basicamente, esses são os principais autores do modernismo português. Vocês veem que os dois momentos do modernismo português são bastante diferentes, enquanto a geração de Orfeu surge com essa força, essa agitação, esse escândalo. A geração de Presença ela é mais introspectiva e está mais dentro do que está acontecendo, no sentido de que Portugal vivia uma ditadura e muitos textos foram, naquele momento, em 1940, censurados. Então não se podia falar, né? O governo ditatorial é esse governo que não deixa as pessoas falarem sobre os problemas. Então parece que está tudo perfeito quando se fala, quando se está numa ditadura, mas parece porque as pessoas não podem falar. Então, se não se fala, não se sabe o que está acontecendo. Então, o momento histórico da geração da Presença foi esse momento. E o Miguel Torga, principalmente, também o José Régio, tentaram buscar meios em suas literaturas para falar dessa repressão, mas não agitaram de forma tão contundente quanto a geração de Orfeu à sociedade portuguesa, até porque também tiveram que lidar com a censura. Bem, esse foi o movimento, o modernismo português. Espero que vocês tenham gostado. E nas próximas videoaulas a gente vai tratar mais da literatura de Fernando Pessoa, principalmente a questão dos heterônimos, né? Então vamos falar do Alberto Caeiro, do Álvaro de Campos, vamos falar do Ricardo Reis e comentar como eles existem na literatura de Fernando Pessoa. Então leiam, procurem mais sobre a geração de Orfeu, que é uma geração muito interessante. Leiam também os outros autores da geração de Orfeu e também da geração da Presença. É isso. Abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau.